Passando agora então para o segundo bloco, elaboração de referências. Vocês sabem que precisam indicar as fontes que utilizaram nos trabalhos de conclusão. E isso então é colocado ao final do trabalho e tem o nome de referências. Nessa lista irão apenas aqueles trabalhos que vocês citam, ou seja, aqueles trabalhos dos quais vocês tiraram alguma ideia ou uma ideia que vocês colocaram com as próprias palavras ou uma ideia transcrita da forma que foi encontrada no documento. Então, como elaborar as referências? Primeiramente, então, o que é a referência? A referência ela é um conjunto de elementos que descrevem o documento. Esses elementos são autor, o título, a edição, o ano, a editora, a página inicial, final, enfim. São elementos que vão dar uma identidade individual para cada documento. Qual é a finalidade de se fazer uma referência, de escrever esses elementos? É permitir, então, que o documento seja identificado, seja ele no todo, como um livro, um periódico, uma tese, uma dissertação, ou os anais, que são a publicação que reúne trabalhos de um evento, ou a sua parte, o capítulo, o artigo de um periódico, ou o trabalho de um evento. E os elementos das referências, eles se dividem em essenciais e complementares. Os elementos da referência, de onde que vocês vão retirar? Eles têm que serem coletados do documento efetivamente consultado e a ser citado. Os pontos de coleta desses elementos são em documentos publicados nos meios convencionais, que são os livros, os periódicos, publicados no meio impresso, na frente e verso da folha de rosto, na capa, no expediente ou nos créditos, e em documentos eletrônicos, também no expediente, aqueles que têm expediente, nos créditos, no Fale Conosco das páginas da internet, na página inicial ou home, ou então no final da página. Os elementos essenciais, eles permitem identificar o documento e eles são obrigatórios. E quais são esses elementos essenciais? Para livros, autor, título, edição, local, editora, data de publicação, página inicial e final, quando se tratar de partes de um documento. O elemento autor, quando é uma pessoa, ele pode ter o seu pré-nome abreviado. Se for Antônio Silva, eu posso fazer Silva, a ponto, na referência. Caso vocês optem por abreviar o prenome do autor, então esse padrão tem que ser repetido para todas as outras referências. Os elementos complementares, como o próprio nome está dizendo, eles complementam, então eles não são obrigatórios. Eles podem ou não fazer parte da referência. Eles vão caracterizar melhor o documento e pode ser o número total de páginas, o suporte físico, se é um CD, se é um disquete, se é um mapa, as ilustrações, as dimensões, a série, por exemplo, coleção Primeiros Passos, ou notas, publicado com algum outro trabalho, apresentado em evento. Também, caso vocês optem por usar algum elemento complementar, então tem que utilizar do início ao fim, para todas as outras referências, como, por exemplo, o número total de páginas. Se vocês colocarem uma referência, o número total de páginas de um livro, tem que usar para todas as outras referências de livros, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de graduação. Agora que nós vamos começar com modelos de referências para alguns documentos. Primeiramente, para livros e folhetos. Para quem não sabe o que é folheto, folheto é um livro que tem até 50 páginas. Primeiramente, então, esse exemplo nós temos para uma referência, para um documento que tenha um autor. Então, vocês vão colocar primeiramente o sobrenome do autor, todo ele em letra maiúscula, vírgula, prenome, o título do livro
Em seguida, o número da edição, se for a partir da segunda edição, já se coloca número. Então, naquele ponto de interrogação, iria 2 pontos. E cidade de edição, editora e ano de edição. Para livros e folhetos ainda, quando tem 2 autores, mas vocês não têm o local de edição, o que fica diferente? Acrescenta-se o segundo autor com um ponto e vírgula entre o primeiro e segundo autor. No local onde teria o nome da cidade, vai então entre colchetes, S maiúsculo, ponto, L minúsculo, ponto e fecha colchetes. Para livros e folhetos ainda, quando tem mais de 3 autores e esteja disponível na internet. O primeiro autor, então, é colocado na entrada da referência e é acrescentado et al., que corresponde aos demais autores e outros. E o diferencial é a nota de disponível em, onde fica o endereço desse material na internet e, além disso, também o acesso, quando vocês acessaram esse documento, com o dia, o mês abreviado e o ano. Para livros e folhetos ainda, sem autor, sem ano da publicação, sem uma indicação de ano de distribuição ou de copyright ou da impressão, registrar um ano aproximado entre colchetes. Então, vejam lá como se formata essa referência. Vai entrar pelo título, a primeira palavra do título, toda em caixa alta, as demais palavras do título em caixa baixa, cidade de edição, editora, e o ano entre colchetes, caso seja um ano provável que não consta no documento consultado, e vocês não descobriram o ano certo também, acrescenta-se um ponto de interrogação. Se vocês descobrem o ano certo, mas ele não estava no documento, então fica só o ano entre colchetes, sem o ponto de interrogação. Para livros e folhetos ainda, sem autor, sem título, o título nesse caso vai ser atribuído, vocês vão construir um título, sem local de edição, sem editora indicado no documento, sem um ano certo, mas não indicado no documento. Então, vai ficar neste formato, tanto o título quanto a parte de informação de edição entre colchetes. Então, todas as informações, quando fica entre colchetes, são informações não encontradas no documento. Agora, para um capítulo de livro que tem a paginação. Novamente, entra com o sobrenome do autor, o prenome, título do capítulo. Aqui, então, vocês vão entrar, se o capítulo tem um autor específico, vão entrar com o autor daquele capítulo, a seguir o título do capítulo, a seguir, então, o IN, o sobrenome do autor, o prenome do autor do livro, no todo. E o título do livro, então, é que vai em destaque. Cidade de edição, editora, ano de edição, a página inicial e final daquele capítulo. Um capítulo de livro que não tenha paginação. Um livro que tenha sido publicado num CD e que vocês consultem apenas um capítulo. Novamente vão colocar no mesmo formato anterior. O que vai ser acrescentado é o CD-ROM. Nesse caso, esse material foi publicado dentro de um CD-ROM e não foi paginado. Para um artigo de periódico, quais são as informações importantes? Novamente, o autor, o título do artigo, o título do periódico, nesse caso, vai em destaque, a cidade de edição do periódico. Por exemplo, nós temos aqui na Faculdade de Ciências Econômicas o periódico Análise Econômica, publicado em Porto Alegre, então iria no título do periódico Análise Econômica, cidade de edição do periódico Porto Alegre. A seguir, o volume, o número, a página inicial e final desse artigo, o mês abreviado e o ano de edição. Pode passar. Para um artigo publicado em jornal, mas especificamente publicado num caderno do jornal. Vocês sabem, por exemplo, a Folha de São Paulo tem vários cadernos, né? Então, se vocês pegarem um artigo da Folha de São Paulo, que seja publicado especificamente dentro de algum dos cadernos, por exemplo, a Folha Ilustrada,
Novamente, então, os dados do autor, o título do artigo, o título do jornal, a cidade de edição do jornal, o volume, o número, o mês abreviado, o ano de edição, o nome do caderno do jornal e a página inicial e final. Para um artigo de jornal publicado, um jornal que não tem cadernos específicos, e no caso aqui, novamente, um artigo, um documento sem autor, e está disponível na internet. Vai entrar também pelo título do artigo, a seguir então o título do jornal, a cidade de edição, volume, número, e vejam, o que muda do exemplo anterior é que a página vai ficar logo a seguir do número do jornal. O mês abreviado, o ano de edição e onde ele está disponível na internet e quando vocês acessaram. Para um trabalho de conclusão, dissertação ou tese, o modelo é o mesmo. O que vai mudar são alguns aspectos dentro desse modelo. Então, primeiramente, os dados de autor, o título do trabalho em destaque, o ano de entrega desse trabalho. Esse ano vocês vão retirar daquela primeira capa do trabalho. A natureza do documento, e aqui na natureza, se é uma tese, se é uma dissertação ou se é um trabalho de conclusão. Logo a seguir, então, entre parênteses, se for uma dissertação, na natureza do documento, vai ser mestrado em, e vocês vão ter que dizer a área desse mestrado. Se for uma tese na natureza do documento, dentro dos parênteses será doutorado em, e assim por diante. Logo a seguir, então, o nome do curso por extenso, a unidade da universidade por extenso e a universidade por extenso também, a cidade de defesa e o ano de defesa. Porque um trabalho pode ter sido entregue, por exemplo, em dezembro de 2010, mas pode ter sido defendido em março de 2011. Então, as datas, ano de entrega, ano de defesa, podem ser diferentes. E essa informação de ano de defesa vai ser retirada da folha de aprovação. Trabalhos publicados em anais de eventos. Como se faz a referência? Novamente, os dados de autor, o título do trabalho, o IN, o nome do evento, todo ele por extenso em caixa alta, o número da edição do evento, ou seja, se é o primeiro ou segundo seminário, primeiro ou segundo congresso, o ano de realização desse evento e a cidade de realização. Logo a seguir, então, o título geral que reúne os trabalhos publicados, que podem ser anais, por exemplo. A cidade de edição, a editora ou entidade que publicou esse material, o ano de edição, a página inicial e final. Pode passar. Então, ali onde dizia no modelo, na tela anterior, o título geral que reúne os trabalhos publicados, vocês têm que sempre pegar o documento no geral para identificar qual é esse título geral. Ele pode ser proceedings, caso tenha sido um trabalho, caso tenha sido um evento feito no exterior, em língua inglesa, então vai aparecer a palavra proceedings. Pode também aparecer a palavra anais, ou resumos, livro de resumos, trabalhos apresentados, etc. Para trabalho apresentado em evento e não publicado em anais. Então, vocês vão colocar os dados de autor, o título de trabalho, a cidade e o ano de edição do trabalho entre colchetes, porque vocês têm apenas um trabalho manuscrito, e vão acrescentar uma nota. Trabalho apresentado no evento tal, a cidade de realização, o ano de realização desse evento. Tá? Legislação publicada em periódico. Vai, em primeiro lugar, aparecer na referência a jurisdição, que pode ser um país, o estado, uma cidade. E logo a seguir a unidade vinculada, que pode ser a presidência, um ministério, um tribunal, uma secretaria, uma prefeitura. O título da legislação, de tal dia, de tal mês, de tal ano. A ementa. A ementa é aquela informação que vem logo abaixo do nome da legislação, que diz, que dispõe ou estabelece, essa informação tem que ser colocada por completo na referência.
Logo a seguir, então, como é uma legislação publicada em periódico, vocês vão colocar o título do periódico, a cidade de edição do periódico, todas aquelas informações que são necessárias para identificar o periódico. Para uma legislação publicada como parte de um livro, novamente as informações da legislação, a jurisdição, unidade vinculada, o título, de que dia, de que mês, de que ano, a ementa, e aí, como é publicada como parte de um livro, tem que ir, então, quem é o autor do livro, o título do livro, a cidade de edição, a editora, o ano de edição, a página inicial e final. Para uma legislação publicada num site da internet, novamente as informações com relação à jurisdição, a unidade vinculada, o título da legislação, o dia, o mês e o ano, a ementa e onde está disponível essa legislação e quando vocês acessaram. Para o mapa, o pessoal da área de planejamento, gestão e desenvolvimento rural e também do pós-desenvolvimento rural usa bastante mapas. Então a gente trouxe aqui o formato de como fazer uma referência de mapa. Nome da entidade, o título do mapa, a cidade de edição, a editora, o ano de edição, e dizer se é um mapa, 2 mapas, e ainda a escala do mapa. Foto. Para uma foto vai entrar, então, o sobrenome do fotógrafo, seu prenome. Aqui, no caso, é uma foto que não tem um título atribuído, vocês devem, então, colocar entre colchetes, construir um título para a foto, colocar a cidade, a editora, se tiver uma editora, o ano, e dizer se é uma fotografia, 2, e a dimensão dessa fotografia. Bom, agora então nós vamos fazer um exercício de um texto na internet. Nós temos aqui um texto que gostaríamos de usar, Comunidades Quilombolas no Brasil. Está publicado na página da Comissão do Índio de São Paulo. Vejam, bem embaixo, essa página tem uma identificação de copyright, tem ali um ano de copyright, de direito autoral, de quem fez essa página. Esse é um dado que a gente deve procurar nas páginas quando se usa um site da internet. Observem que esse documento tem informação de créditos, ou seja, vai dizer o nome das pessoas que são responsáveis por ele. A seguir, então, nós temos ali o nome da pessoa responsável pela coordenação deste documento. Pode passar. E a solução, então, seria, coletando os dados dessa página, primeiramente, o nome da coordenadora e a função dela nesse documento vai entre parênteses. Logo a seguir, o título da parte e logo a seguir os dados, então, de onde está publicado esse material, ou seja, os dados do todo. Como o responsável intelectual da parte é também o responsável intelectual pelo todo, usou-se após o IN aquele traço que significa que a Lúcia Andrade também é responsável pelo todo, que se chama Comunidades Quilombolas no Brasil, publicado em São Paulo pela Comissão Pro-Índio de São Paulo. Esse documento nós não temos certeza que ele tenha sido publicado em 2008, por isso ele está com o ponto de interrogação, mas sabemos que consta do documento da página inicial, por isso ele foi colocado aí. E disponível em onde está esse documento e quando se acessou. Uma dica que nós gostaríamos de passar para vocês: existe um mecanismo na página da Biblioteca Central da URGS que se chama MOR. Ele facilita muito a construção de referências. Entrando na página da Biblioteca Central, vocês vão na coluna do centro, lá diz Outros Recursos. Pode passar. Em seguida, então, vai abrir uma outra página, onde tem especificamente um ícone para o MOR, mecanismo online para referências.
Então, nesse mecanismo, a primeira página vai abrir um menu principal, onde vocês podem selecionar o tipo de documento que vocês têm para fazer uma referência. No caso aqui nós vamos mostrar um exemplo de uma monografia no todo. Então, vocês têm aqui do lado esquerdo as informações sobre a monografia, o autor, a data de publicação, cidade. E com esses dados, então, do lado esquerdo foi gerada a referência.